Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um podcast para os senhores. Antes de começar o nosso tema de hoje, como o canal é um canal que começou ontem, bem dizer, e já teve um bom número de inscritos, eu gostaria de agradecer as pessoas que foram responsáveis por esses inscritos chegarem até aqui. Porque se não fossem essas pessoas, eu não teria este alcance a esta altura. E gostaríamos muito que esse alcance continuasse. E irá continuar, não é mesmo? Eu estou falando aqui do Vitor, do canal Vitor Mostrando a Real, que é um grande produtor de conteúdo e um grande amigo que eu fiz ao longo deste ano. Há cerca de um ano, 2 anos, completar 2 anos, eu passei a estar dentro da Real, acompanhar conteúdo, me desenvolver espiritualmente, pessoalmente e tudo mais. E o Sr. Vitor foi um grande start na minha vida. Vi vários dos seus podcasts. É uma pessoa muito solícita, sempre quando chamei ele respondeu, e hoje tenho ele como um grande amigo. Ele também divulgou o meu canal lá no seu canal Vitor Mostrando a Real, na aba comunidade, e os seus inscritos todos vieram, todos não, uma parte vieram para cá. Então, muitos dos senhores que estão me ouvindo agora são de lá, não é mesmo? E já até ouviram podcasts meu com o Vitor lá no canal dele. Então, eu quero lhes agradecer pela presença, pela confiança, e nós vamos redipilar o máximo possível, não é mesmo? Claro que se os senhores quiserem algum tema específico, podem deixar nos comentários aí que poderemos estar fazendo um conteúdo. E devo agradecer também ao grande Guilherme, do canal Guilherme The Viking, outro grande produtor de conteúdo. O cara tem uma sensatez impressionante, é um ótimo orador, eu diria, que também teve uma baita confiança em mim no dia de hoje, me divulgou lá e me apoiou na aba comunidade também do seu canal. Então, os seus inscritos que estão vindo de lá para cá, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo apoio e vamos trabalhar aí para alertar ainda mais aqueles que já estão alertados, e aqueles que não estão, bem-vindos também. Vamos nos libertar, não é mesmo? Muito bem, feito os devidos agradecimentos, vamos falar hoje de 2 assuntos. Não sei se o vídeo vai chegar a ter 30 e poucos minutos como o primeiro teve, mas a gente vai falar aí com um pouco de cautela sobre 2 assuntos que eu escolhi. O primeiro que vamos falar é alienação parental, não é mesmo? Nós somos constantemente, acredito que muita gente passou por isso e passa até hoje por uma alienação parental. Nós somos constantemente alvos disso. Pai, mãe, tio, tia, primo, irmão, vô, vó, não é mesmo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos livres e devemos lutar para essa liberdade até o fim de nossas vidas. Então, nós temos que saber também definir que tipo de família nós estamos introduzidos, não é mesmo? Tem a família estruturada e desestruturada. Nós temos que saber onde é que nós estamos. Se nós estamos numa família desestruturada, nós somos parte de uma família falsa. Logo, os conselhos dessa família é meio que um cavalo de Troia. É complicado você seguir conselhos de uma família falsa, uma família invejosa, uma família que só tá ali porque tem que estar. Não é mesmo? É aquela falsa definição de família, né? Família desestruturada, na verdade, nem uma família é. É um aglomerado de pessoas que estão ali para
fazer um objetivo porque foram obrigados a estar ali. Então você tem que saber o ambiente familiar que você se encontra. E após ver isso, tem que saber se essa família, se os valores morais e éticos dessa família condizem com o que você acredita. Tá ok? Você tem que saber isso. Como é que você vai levar para cima uma crítica construtiva ou ter que dar uma explicação se na verdade os valores éticos e morais dessas pessoas como eu vou dizer, não permite que você faça certas explicações. O que eu quero dizer com isso? Uma família antiética e moral, você não deve dar explicações, como no vídeo anterior. Quando eu falo para você não dar explicações na faculdade, na escola, você também não deve dar explicações em lugar algum. Entende? Claro, há exceções. Pessoas que estão ao seu lado. E isso você terá que saber também. Se elas estão ao seu lado, você terá que identificar essas pessoas. E aí sim você dá uma explicação. Por quê? Normalmente quando você dá uma explicação para qualquer um, qualquer um muitas vezes não está interessado na sua explicação. Ele está interessado em te criticar. Tá? E conforme ele for criticar, você vai tentar argumentar, ele vai argumentar e essa conversa nunca vai acabar. E não é uma das nossas regras, não é? Não dê explicação. Você está se explicando muito para esse cara, então não faça isso. Mas vamos voltar lá para a alienação parental. Uma das coisas que eles fazem, e que fizeram comigo também na minha família, era induzir a casar-se e ter filhos. A gente sabe que moralmente, a gente sabe que naturalmente, aliás, homem e mulher constituem uma prole e assim segue a família e segue a civilização humana, não é mesmo? Mas, como diz a Bíblia, e eu sei que muitos senhores seguem a Bíblia, ela prega também o livre-arbítrio, ou seja, você faz o que você quiser da sua vida. O problema é que na família, na maioria das famílias, há uma alienação parental nesse contexto. Eles pedem para você, eles quase obrigam a casar-se, a ter filhos. Aí você tem que notar uma coisa. Olha os exemplos. Não ligue para opiniões deles. Quando eu fui militar do exército, tinha uma frase muito interessante. Na 2ª companhia de fuzileiros, era bem numa parede acima da porta. Dizia assim: se a palavra convence, o exemplo arrasta. Não é mesmo? Então se o cara tá ali te orientando a se casar e ter filhos, dá uma olhada no exemplo dele. Como é que é a família desse cara? Normalmente tem aquele tio falastrão, né? Ou aquela avó que chega e fala assim: e as namoradas? E quando é que vai casar? Eu quero um bisnetinho, hein? No caso da vovó, né? No caso da mãe, da sua mãe, do seu pai, eu quero um netinho. A minha mãe e meu pai fazem isso hoje. Eles falam naquele teor de brincadeira, mas a gente sabe que é verdade, eles acreditam nisso. Eu acredito que eu sou livre e faço o que quiser, então não serei alvo dessa armadilha. No quesito não dar explicação, significa que quando alguém te perguntar isso na sua família, você diz assim, você disfarça. Você diz assim: não, eu ainda não pensei nisso. Não falo que você não quer casar e ter filhos, porque daí você vai ter que dar muita explicação. Aí você tá morto, porque é um ambiente totalmente hostil contra isso, ok? Então você vai dar um tiro no pé. Não é necessário que você faça isso. Apenas finge que eles estão certos no que estão falando e acabou. Mas não deixe de observar os exemplos deles. Como é que é a família do seu primo? Como é que é a mulher dele? Como é que é o filho dele? Como é que é essa vida? Como é que é a vida financeira desse pessoal? Como é que é a vida espiritual dessas pessoas? São boas pessoas? São más pessoas? Educam direito seus filhos? Como é que é? Se for ali padrão, ok. Esse cara ainda tem alguma moral para dizer alguma coisa. Agora, se não for, entenda que eles estão te sabotando. Entende? Eles estão te sabotando. Se seu primo, por exemplo, é casado, tem aí 3 filhos e tá fudido, não tem dinheiro para nada, os filhos são mal educados, a mulher e ele brigam direto, inclusive na frente dos parentes,
nas reuniões de família, e esse cara te cobra casamento, que diabo é isso? O que o senhor quer? O senhor não vai seguir o conselho de um cidadão desse, não é mesmo? Então, atente-se para esses pequenos detalhes aí, iniciais. Outra coisa, dentre os seus familiares, a inveja é grande. Cuidado. Normalmente, eu vou falar da inveja dessa seguinte forma. Normalmente, quando você não é casado, não tem filhos e não tem namorada e mora com seu pai, com a sua mãe e trabalha, estuda e tem ali a sua rendinha, ajuda em casa ou não. Tem umas pessoas que não ajudam em casa porque os pais não aceitam. Meus pais mesmo nunca aceitaram que eu ajudasse em casa. Sempre me falaram para ver. Meu pai dizia assim: eu quero ver o que é que você vai fazer com o seu salário, né? E eu sempre o utilizei da melhor forma possível. Então, quando você tem uma vida assim, tranquila, aparentemente, e vamos usar o exemplo do primo de novo, tem um primo aí todo ferrado e casado e com filhos e, né, aquilo tudo que nós já falamos, note que às vezes ele vai te alienar dessa forma para que você se case e tenha filhos, porque ele tem inveja de você. Porque você tem coisas que ele não tem e nunca mais terá, inclusive. Então não seja bobo, não fica achando que o cara quer o seu bem, às vezes ele não quer, não. E eu tô usando o exemplo do primo, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser um próprio irmão seu, tá ok? Então isso aí você tem que ficar atento para isso, atente para essas armadilhas também. Uma outra sugestão aqui. Jamais aceite críticas de parentes. Os elogios você finge que agradece. Pois a maioria dos elogios, pessoal, ele vem recheado de bajulação. Normalmente, se o cara tem inveja de você, na primeira oportunidade ele vai te criticar para tentar te derrubar. Mas se você não der explicação, a tentativa dele já cai por terra. Aí, para tentar estimular a sua inveja, o cara vai tentar te elogiar. Aí você finge que agradece, mas não caia nesse tipo de conversa, tá? Eu sempre digo, assim, para as pessoas mais chegadas a mim, e essa é uma opinião apenas pessoal minha, não sei se alguns dos senhores vai querer adaptar isso na sua vida, mas eu não sou um cara que gosta de crítica. Eu não sou um cara que gosta de ser criticado e nem gosta de ser elogiado. Por quê? Ora, para me criticar numa determinada escolha que eu fiz, você precisa saber qual é o conceito da escolha, a essência da minha escolha. Não só criticar porque tá vendo ali alguma coisa ou acha que sabe de alguma coisa. Então você não pode fazer isso, né? Eu digo que crítica é uma opinião meio que sem pé e sem cabeça. Para você dar uma opinião, você tem que saber muito sobre o assunto, como eu disse ontem no vídeo. E o elogio eu não aceito pelo simples fato de eu não aceitar crítica, porque se eu não aceito crítica, eu não devo aceitar o elogio. É recíproco. É justo, não é mesmo? E é bom que você não aceite certos elogios, ou nenhum, para que você aprenda a diferenciar o que é bajulação e o que não é. Tá? Então vamos aí para mais uma sugestão. Você poderá ter irmãos não de sangue e ser odiado pelos de sangue. Bom, isso é muito natural, muito normal, inclusive, que aconteça. Você vai ter amigos aí na rua que vai considerar irmão e o cara vai te considerar irmão também. E dentro da sua casa, o seu próprio irmão ou irmã pode te odiar. Por motivos que nós, assim, é muito individual, não sabemos, né? Um por inveja, outro porque não gosta mesmo, outro porque é mau caráter, enfim. Então você pode entender o seguinte, que família hoje em dia, é complicado você definir por sangue. Tá complicado. A minha, por exemplo, é uma família totalmente tóxica. Tem um ou outro ali que dá pra conversar, que a gente gosta. O resto, um bando de invejoso, tudo do sangue da gente. Um bando de invejoso, um bando de crápula. Então, eu vou explicar isso melhor para que vocês que estão ouvindo não achem que eu também estou só puxando para o meu lado quando eu falo isso. A minha família, que eu defino por família, eu, meu pai e minha mãe, e irmãos, quando eram vivos, essas pessoas eu considerava família. Isso está dentro da minha casa, o resto é parente. Quem está fora da sua casa é parente. Não tem por que falar família. Família é uma coisa muito forte. Então, nós
há pelo menos deixa eu ver aqui, uns 20 anos atrás, nós éramos o lado mais fraco dos parentes. Nós éramos pobres, não tínhamos dinheiro para comprar uma Coca-Cola, tomava aqueles suquinhos de 10 centavos na janta quando tinha o dinheiro. E o resto dos nossos parentes sempre tiveram muito dinheiro, inclusive um do lado da minha mãe, um tio, irmão dela. E conforme o tempo foi passando e as coisas foram melhorando para nós, fomos nos desenvolvendo naturalmente, o jogo virou. Esse meu tio ficou meio ruim de dinheiro e nós ficamos muito bem. Muito bem, eu digo, não rico nem classe média, não. É que dá para viver, é o suficiente que dê para viver, que dê para você ser livre. E aí esse tio meu nunca mais falou com a gente. Já tem uns 3 anos que ele não fala com a gente e não sabemos por quê. Quando eu entrei no curso de medicina foi o ápice, ele nunca mais falou comigo. Eu acho que não aceito que os seus filhos, né, meus primos no caso, sejam um bando de idiotas, Zé Ruelas e manginas. E eu tenho escolhido o caminho da educação. Bom, paciência, né? Não devemos nada a esse tipo de gente. Vamos lá para mais uma sugestão. Quase acabando. Daqui a pouco nós vamos entrar nas falsas amizades, não é? Vamos lá. Ao completar 18 anos, seja senhor de si, respeitoso e educado, mas com total controle de sua vida. Completou 18 anos, camarada? O senhor é responsável por tudo que o senhor faz. Ok. E o senhor tem que levar isso a ferro e fogo, ao pé da letra. O senhor pode votar, apesar de 16 anos o senhor já poder, mas ser facultativo, e eu nem digo que votar é lá grande coisa hoje. Mas você pode exercer o seu direito, né? Como diz a Constituição. Você pode se alistar no exército, como eu fiz. Eu não corri dessa opção. Eu sempre quis ser militar do exército e agradeço a Deus até hoje por ter conseguido ficar lá aquele tempo. Você pode tirar a carteira de motorista, você pode fazer um monte de coisa, pode entrar aí quem gosta de balada, né, nas baladinhas. É lógico que quem é um Red Pill já não deve nem passar perto de porta de balada, mas já que às vezes é até bom pro cara fazer um teste, né? Não é toda confraternização que você não pode ir não, tá? Existem confraternizações que você poderá ir. E inclusive até é recomendado que você vá em algumas para você fazer um teste, para você olhar como é que está a modernidade, para você ver se você está fazendo certo ou errado. É bom você fazer esse tipo de teste. Entende? Então, quando você completa 18 anos, você é filho do senhor de si, você é adulto. Você tem que se desenvolver de alguma forma. Tá entendendo? Ser respeitoso com as pessoas, educado, mas tem que ter o controle da sua vida. Você não pode deixar uma pessoa decidir as coisas para você. Tá? Então, assim, nem os seus parentes, pai e mãe, vão te dar conselhos, se gostam de você, vão te dar conselhos positivos para sempre. E você tem que ser respeitoso e educado com eles para sempre. É seu dever. Mas tem que ser senhor de si, tem que ter posição. Tem que começar a ter posição. A partir do momento que o senhor comprar 18 anos, Vossa Senhoria não perde mais o controle de si, não perde mais a responsabilidade. O senhor é responsável por todas as suas atitudes. Então, faça jus a este direito. Mais uma. Em alguns casos, pai e mãe podem ser inimigos. Isso é verdade. Isso eu estou falando de famílias desestruturadas. Ou família falsa, que seja. Dá o mesmo. Às vezes o seu ambiente de pai e mãe, parental e maternal, é terrível. São seus inimigos. Se você sobreviver a isso, suma na primeira oportunidade. Vá cuidar da sua vida. Então, aprenda que às vezes eles podem ser seus inimigos. Eu estou falando aqui dos meus pais, que são as 2 melhores pessoas que eu conheço, mas tenho amigos que os pais são verdadeiros canalhas com eles. Eu conheço os caras. Então, temos que saber diferenciar as coisas, tá? Se você identificar que a sua família é desestruturada, você tem que se estruturar e sumir de lá. Sua família é desestruturada, sua família é aquela família tóxica. Não tem pra onde sair. Que diabo você vai ficar fazendo lá dentro?
É a mesma coisa da Matrix. A partir do momento que você sabe que tá dentro da Matrix e que a Matrix é uma porcaria, é um inferno, vai te levar à destruição, por que diabos o senhor quer ficar lá? Hã? Saia de lá imediatamente e vá ser livre. Vamos para nossa última sugestão desse primeiro tema. Ame os seus familiares somente se eles te amarem. É recíproco, né? Tem uma frase que as pessoas costumam dizer da seguinte forma, assim: ame, mas não espere ser amado. Não espere coisas boas das pessoas, mesmo que você faça coisas boas para elas. Então o senhor é um vira-lata, se o senhor é responsável, se o senhor acredita nisso. Tem que ser recíproco. Gentileza não gera gentileza? Não é assim? Tem que ser recíproco. Se não for, não é verdadeiro. Se não for verdadeiro, é falso. Se for falso, suma de lá. O senhor é uma pessoa inteligente, red pilada, não tem que ficar no local falso e tóxico, tá ok? Então seja recíproco. Alguém foi educado com o senhor, seja educado. Se alguém te ama, ame-o também. E se te odiarem, ai, o senhor é red pilado. Pode odiar, mas odeie longe. Não perca seu tempo tentando puni-lo por qualquer outra coisa. Não vale a pena. Ó, escutaram, né? Acabei de virar a folha. Isso aqui são pautas, tá, pessoal? Que eu escrevo para que eu não saia muito do foco. Como eu estou começando agora os vídeos, é importante isso para mim. Daqui a pouco eu pego a manha e já não preciso mais disso. Apesar que eu gostei desse formato. Tá bom? Então nós vamos... Nós não vamos ultrapassar 35 minutos, não. Eu acho que não vai chegar nem isso. Vamos lá. Falsas amizades. Esse é um tema, né, perigosíssimo, né? O que eu vou falar aqui não é a totalidade em si das sugestões e regras, entendeu? Tem várias outras que nós vamos descobrir durante a vida e que não vão ser mencionadas aqui. Então, cabe aos senhores também, que são inscritos, compartilhar isso, né? Comentem aí façam um comentário enfatizando aí o que os senhores também acreditam ser importante e nós vamos discutindo ao longo do tema. A primeira sugestão, a primeira regra, na verdade, né? Eu gosto de falar sugestão e regra, às vezes eu alterno as duas coisas. É que na vida, meu camarada, essa é uma regra, viu? Na vida você terá poucos amigos e vários inimigos. Tem uma regra aqui entre essas que diz assim, que os poucos amigos que você tem, se for recíproco, na verdade são seus irmãos não de sangue, tá bom? Então você vai ter poucos amigos e vários inimigos. Não adianta nem se revoltar. Fala assim, porra, mas eu tenho um ou outro camarada aí que me ajuda, que me apoia, que me dá aquela força. E tem um monte de gente querendo meu mal. Ora, é muito óbvio isso, tá? As pessoas são ensinadas a serem invejosas desde que nascem no Brasil. Então você tem que entender que você vai ter mais inimigos do que amigos, concorrentes, enfim. Isso é fato. Entendeu isso? Bom, agora você pode definir quem são seus amigos ou não. Então vamos para a segunda regra. Que muitos inimigos se disfarçam de amigos, tá? É aquele cara invejoso, né? Que você diz que é teu camarada, teu amigo. De repente o cara fica com inveja de você. Esse cara é um inimigo. A inveja é um sentimento muito maligno e uma das causadoras de morte no Brasil. Eu diria no mundo, mas como eu não frequentei muito outros lugares do mundo, então eu não sei. Eu posso falar aqui pelo Brasil. Entende? Então, aquele amigo que é invejoso, ele é seu inimigo. Ele não é seu amigo, não. Não fique tentando mudar o cara, que não é sua função também. Tá ok? Terceiro, se fores um ser inteligentíssimo, se você for um cara inteligentíssimo, você terá pouquíssimos amigos. Isso é uma regra. Isso é uma regra, não tem. Se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa diferenciada, você terá poucos amigos. Não tem como você ser tudo isso e ainda ter amigos. Muitos. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Não adianta você ficar procurando milagre, tá? Se você for um cara diferenciado, você vai ter muita gente contra você. Muita. E não adianta, como eu disse no verso anterior, não adianta o senhor ficar revoltado.
Quanto mais cedo você entender que é assim as coisas no nosso país, melhor para você. Tá? Vamos para outra. Se você tem inveja de um amigo, você é o inimigo. Tá entendendo? Você também pode ser inimigo. Não fica aqui achando que eu vou rasgar a seda pra você, não. Se você tem inveja de alguém, se você tá fazendo mal pra um cara que está te ajudando, você é o inimigo. Tens que criar vergonha na cara e não fazer esse tipo de coisa. Tem que ter lealdade, fidelidade às pessoas que te ajudam. E gratidão acima de tudo. Isso é um amigo. Jamais tenha inveja das pessoas, mesmo que elas tenham de você. Isso não é um bom sentimento para carregar dentro do seu coração. Se você é um cara red-pilado, se você é um cara da real, um cara diferenciado, nunca faça isso, ok? Vamos lá. Seus melhores amigos, se recíproco, serão seus irmãos. Por que eu falei se recíproco? Se você considera aquela pessoa seu melhor amigo, e ele te considera também como melhor amigo, esse cara nunca terá inveja de você, esse cara nunca o trairá. Se for verdadeiro e recíproco, esse cara na verdade é seu irmão. Vocês só não são do mesmo sangue, mas na verdade ele será o seu irmão para a vida inteira. Então, alice, associe-se a esta pessoa e terás grandes resultados no futuro. Terás de colher grandes frutos, não é mesmo? Mais uma. Colega não é amigo. Vocês estão confundindo isso, né? O Facebook mesmo faz isso. Aí você vai lá na aba Amigos. Eu, no caso, no meu Facebook, tem ali 530 e poucos amigos. Aí, se eu for olhar, um ali é meu amigo. Um é meu amigo só. Aí um é minha mãe, outro é um parente, não sei o que, tudo mais. Mas assim, amigo de verdade é um só. Que na verdade eu considero meu irmão. O resto, colega. Entende? Colegas. E assim, antes que vocês me critiquem por usar o Facebook, porque tem uma história na real que você tem que se abster das redes sociais para que tenha um melhor desenvolvimento e tudo mais. Eu concordo com isso. Porém, eu uso a rede social como alerta. Sabe aquele teste que eu falei para você fazer indo em algumas confraternizações? Pois é. Como eu não tenho disposição para ir lá, eu fico no Facebook e dou aquela analisada sempre. Já fui muito assíduo no Facebook, já fiz muito, tentei dar muita red pill sem saber, tentei expressar minha opinião, aí eu vi que aquela porcaria não valia nada e só servia para me alertar de certos perigos, aí ficou bom. Mais ou menos eu armo a armadilha e deixo para ver se o lobo passa em cima, não é mesmo? Vamos para mais uma aqui. Cuidado com os colegas, eles podem te levar à morte de várias maneiras. Quando eu falo morte, eu tô falando de morrer mesmo, tá? Deixar de existir. Colega é aquele cara, como eu disse, não é seu amigo, mas você aí tem um convívio com ele, conversa com ele, troca uma ideia de vez em quando. E de vez em quando, se você principalmente é adolescente, você que tá ouvindo aí adolescente, ou tá entrando aí na fase adulta, você vai ter muitos colegas, tá? Vai ter muitos e pouquíssimos amigos, mas vai ter muitos colegas. Aí você costuma sair com esses caras, ir pras festinhas com esses caras, jogar bola com esses caras. Tome cuidado com isso aí. Normalmente um colega, por não ser seu amigo, você não conhece absolutamente nada desse sujeito. Esse cara pode estar devendo. Esse cara pode, na verdade, ser um bandido. Esse cara pode mexer com a garota na rua e alguém que seja namorado ou esteja interessado nessa garota, que seja um bandido, possa ir até o seu colega e tentar matá-lo e acabe matando você. Isso aconteceu na minha cidade várias vezes. Um mexia com a outra, um cara mexia com a garota falava pro namorado, ou o ex-namorado tava meio perto, não gostava, ia lá pra matar o colega, o bobão ia tentar separar e acabava o bobão morrendo. Tome cuidado com os colegas, tá? Esses caras aí costumam pregar algumas peças terríveis na gente. Tome muito cuidado com isso aí. Evite andar em grupo.
Se você tem amigos e são poucos, 2 ou 3, no máximo, ande com esses caras aí em locais não hostis, tá ok? Não preciso nem te falar que você não deve ir jamais em baile funk, não é? Eu acho que todo Red Pill é meio nocivo contra funk, eu mesmo sou um. Mas se você gosta também, não é da minha conta. Aí já é uma regra MGTOW, né? Apesar de não ser um MGTOW. É a regra, siga o seu próprio caminho, tá? É a regra principal do MGTOW, é a que eu mais gosto. Vamos lá. Amigos de verdade jamais te colocarão em situações de risco. É o que eu falei. Se você tem um amigo, ele não é seu colega. Ele jamais vai te colocar em situação de risco, não vai te colocar em risco de vida. Jamais vai ter inveja de você, enfim. É o contrário do colega. Seu colega pode te pregar várias peças, o amigo pode te salvar de algumas enrascadas, inclusive. Então, tem essas pessoas ao seu lado, tá? Mais uma. Se um amigo te traiu, você o confundiu com um inimigo, tá? Se você teve um cara que você considerava amigo e ele te traiu de alguma forma, te passou a perna em algum negócio, ficou com a garota que você ficava, alguma coisa. Isso aconteceu comigo, inclusive. Esse cara é seu inimigo. Não tem como, nem como discutir isso aí. Você o confundiu com um amigo, tá? Se atente para isso. Observe as ações dessa pessoa, observe as intenções, observe as expressões faciais, né? Seja uma pessoa observadora. A pessoa observadora normalmente está à frente das outras pessoas, tá ok? Então não confunda um amigo com um inimigo, pelo amor de Deus, gente. Faça uma coisa dessa. E a última. Essa é uma regra geral, tá bom? Não é só para amigo, não é só para parente, não é na vida inteira. Você deve conhecer as pessoas, tá? Deve conhecer. Veja bem, que benefício pode haver em não conhecer as pessoas? Aprenda a diferenciar leões e cordeiros, ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a essa lei. Ela não tem inverso e nem se preocupe em procurar. Esta frase aqui eu tirei do livro As 48 Leis do Poder. É um livro espetacular. Espetacular. Talvez o segundo melhor livro que eu li. Eu digo segundo porque o primeiro foi A Arte da Guerra de Sun Tzu. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu pronuncio dessa forma. E A Arte da Guerra só é o melhor porque foi o primeiro que me abriu os olhos. Porque senão As 48 Leis do Poder seria, sim, o melhor livro que eu li na minha vida. Quando se fala em poder, se fala em liberdade, tá? Jamais queira poder para ser um corrupto, para ser um canalha, para ser qualquer outra coisa. Utilize o poder para libertar-se. É simples assim, tá bom? Olha, o formato dos nossos podcasts não vai ser sempre assim. Eu comentando aqui algumas regrinhas, dando algumas sugestões, na verdade poderá ser relatos, poderá ser outros tipos de conteúdo. Eu fiz o primeiro vídeo e o segundo assim porque eu acredito que essas pautas cabem algumas regrinhas para a gente começar a se libertar. Como eu disse, não é todas as regras que estão aqui, não é todas as sugestões que estão aqui. Tem muita coisa que eu devo ter esquecido, não coloquei aqui, ok? Mas já é um bom começo, não? Então, lógico que eu tenho aqui um papiro, como diz os militares do exército, para mim não esquecer o que eu tenho que falar, mas é só o começo, tá, pessoal? Então a gente vai melhorar isso aqui, a gente vai falar de outros temas, de outras maneiras, podemos fazer live também, quando tiver disponível, ou tiver um número aí essencial de inscritos, podemos falar de outros temas também, vocês podem sugerir. Sugira um tema qualquer aí pra gente conversar, tá ok? Pode fazer pergunta, não se preocupem, na medida do possível eu responderei aos senhores. Tenho o maior respeito pelos senhores pela confiança que depositaram em mim, tá ok? Então esse foi o nosso podcast de hoje. Eu disse que não ia chegar a 35 e quase chegou. Muito obrigado pela presença, tá?
Fiquem bem, sucesso sempre, ok? Até mais.